Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, peça que o Espírito de Deus te dê entendimento da palavra nesta noite. Santo Espírito de Deus, é o Senhor que nos traz e é o Senhor que se move no meio de nós. É a Tua presença e o Teu agir que nos abençoa, nos edifica e nos transforma. Deus, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de receber a Tua palavra. Palavra que instrui, que exorta, que corrige, que confronta, que consola, que alimenta, que fortalece. Abre o nosso entendimento, Espírito de Deus, porque aqui estão reunidos homens de Deus, santos homens de Deus, aqui estão reunidas mulheres de Deus, santas mulheres de Deus, e aqui estão jovens do Senhor, que amam ao Senhor e que têm prazer em servir ao Senhor. Portanto, Tu estás no meio do Teu próprio povo, meu Pai. Tu tens liberdade nesse lugar, Tu tens acesso ao nosso coração e ao nosso entendimento, porque nós não viemos aqui para nos esconder do Senhor, não viemos aqui para resistir ao Senhor, mas viemos aqui nos apresentar diante de Ti e Te pedir: fala conosco, Senhor. Fala com a nossa família. Fala com a nossa família. Fala com a nossa igreja nessa noite. Tu estás à frente desse povo, Senhor. Dá o comando, general, dá o comando, porque nós saberemos ouvir, discernir, obedecer a Tua voz. Tu tens liberdade aqui, quebra barreiras nesta noite, inunda esse lugar com a Tua presença, Deus. Toca corações neste momento, toca vidas, desperta vidas nesta noite. Abre os nossos olhos, Pai, para que discernamos a verdade e possamos nos unir, nos aliar ao Senhor no combate a tudo de perigoso que pode rondar nossas vidas e nossas famílias. E tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, graças a Deus. Se acomode, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos meditar em alguns textos da palavra do Senhor para falar daquilo que talvez nós precisamos mais do que nunca nos conscientizar. Eu sei que todos nós, eu posso crer que todos nós que estamos aqui, olha, eu louvo a Deus pela sua atenção e a atenção com que você recebe a palavra de Deus nessa igreja. Mas hoje eu precisava de uma atenção redobrada da sua parte, porque o assunto que o Senhor Deus vem trazer para a nossa reflexão nessa noite precisa ser plenamente compreendido, para que a gente consiga corresponder ao que Ele estará nos falando aqui agora. Posso contar com você? A gente sabe que existem muitos segmentos da sociedade que têm explicações para várias coisas. E uma das mais contraditórias é de onde o homem veio, de onde veio a humanidade, de onde nós viemos, né? E existem nesses vários segmentos várias teorias, várias teses, vários entendimentos, que todos têm liberdade de desenvolver e de crer e de difundir, como nós temos a nossa liberdade de entender, de crer e de difundir aquilo no que nós cremos neste aspecto, nesse assunto. E nós cremos no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação da verdade de Deus, e é uma palavra que não contém erro, que é poderosa na sua verdade. Então, a palavra nos fala que a espécie humana ela não surgiu do nada. Ela foi um projeto estabelecido na mente de um Deus poderoso, santo, perfeito, e que projetou uma espécie diferenciada das outras espécies que Ele viria a criar, ou que Ele criou,
E para com esta espécie de seres vivos, ele tinha projetos e propósitos muito especiais. E ele, inclusive, cria essa espécie partindo de si mesmo como modelo, como molde, no que diz respeito à estrutura moral, no que diz respeito à possibilidade de conduta moral. Por isso a palavra diz que ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança. E nos fez com o propósito de que nós não fôssemos, como no princípio, apenas um casal, apenas um par de seres humanos, mas Deus colocou naquele casal o potencial para gerar uma humanidade, uma espécie volumosa, numerosa, e foi inclusive a ordem que ele deu ao criar o primeiro casal. Ele lhes diz: crescei, multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. E um homem obedeceu, né? Não vamos dizer que a espécie não soube obedecer, soube, a terra está cheinha, cheinha. Mas ela nunca deveria se conduzir ou se caracterizar pela maneira que a gente vê predominante na sociedade hoje. Uma sociedade ou uma humanidade que vive o mais absoluto caos dos relacionamentos, da convivência, de todas as formas de atitudes que o ser humano tem. Isso não é de hoje, isso já vem de há muito. Se você for estudar a história da humanidade com base na palavra de Deus, você vai ver que já nos primórdios da história dessa humanidade, Deus se vê numa situação em que Ele tem que liberar o juízo sobre a espécie, justamente por causa da qualidade absurdamente maliciosa, violenta e corrupta da raça humana, da espécie humana. Foi quando Ele chama Noé e Ele anuncia o juízo sobre a espécie e envia o dilúvio, e de toda aquela multidão que já existia na terra, sobraram apenas 8 pessoas, sobrou apenas uma família. E dessa família, ou a esta família, Deus repete o mesmo comando: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas da mesma forma, como que naquela primeira geração, que eu vou chamar de geração antediluviana, a corrupção foi tão grande que Deus chegou ao ponto de enviar o juízo, que foi o dilúvio. Ele sabia que esse potencial de corrupção estava ainda no DNA do homem, por conta da queda, por conta daquela experiência inicial de desobedecer um comando, uma ordem estabelecida do Senhor, nosso Deus. Então, Deus sabia e não se iludiu a respeito disso, quando Ele chama Noé e sua família. E depois do dilúvio, ele anuncia e Ele se compromete, dizendo que nunca mais trataria com a espécie humana daquela forma, enviando um juízo semelhante ao dilúvio, que aniquilasse toda a espécie. Ele deu essa palavra, ele assumiu esse compromisso, mas não por acreditar que o homem não chegaria, e muito cedo, aos exatos níveis de corrupção, de violência e de imoralidade que justificaram a vinda do dilúvio. Não foi por conta disso que Deus prometeu que não enviaria dilúvio de novo. Ele sabia que a coisa chegaria a esses níveis e até superaria esses níveis. Mas Ele tem os seus outros planos, os seus outros projetos e os seus outros propósitos. Mas, na medida que você vai vendo Deus lidando com a espécie humana, você vai reconhecendo que o estado de coisas em que a sociedade está hoje, de convivência, de relacionamento, de qualidade humana, não era, e nunca foi, e nunca será o propósito de Deus. Não foi para isso que Deus criou o homem. Não foi para viver do jeito que o homem está vivendo. Não foi para essa absoluta falta de respeito, de valores e de princípios. Nunca, jamais. Deus colocou nos seus planos que a sua criação fosse se conduzir por esse tipo de conduta, de comportamento, que fosse tão ferino, tão malicioso, tão destrutivo para a própria vida humana. E isso não apenas o que diz respeito à qualidade de vida orgânica, biológica, mas mesmo, e talvez principalmente, para a qualidade de vida emocional. A humanidade hoje está vivendo uma crise tão tremenda, tão terrível, que o que mais está doente no ser humano hoje não é nem o corpo. Apesar de tantas coisas que expõem a nossa estrutura biológica, mas o que mais está doente na espécie hoje nem é o corpo, é a alma. E o que adoece a alma de uma pessoa?
Não são vírus e nem são bactérias. Não é o universo extraordinário dos micro-organismos que adoecem uma alma. O que faz adoecer a alma de uma pessoa, gente? Outra pessoa. O que leva uma pessoa a adoecer emocionalmente? Normalmente, via de regra, salvo raríssimas exceções, atitudes e comportamento de uma outra pessoa. Então, o ser humano se tornou o maior agressor da própria espécie. Se tornou aquele que mais prejudica a própria espécie. E é mal gerando mal. É maldade gerando maldade. É violência gerando violência. É atitude agressiva, é atitude de desprezo, gerando traumas, gerando sofrimentos, e que muitas vezes se traduzem numa angústia, numa depressão, numa opressão, ou às vezes não. Às vezes se traduzem em uma alma ferina, que já que está ferida, quer ferir também, que já que foi maltratada, quer maltratar também, que já que foi tratada com desprezo, aprendeu a tratar com desprezo também. E dessa forma, a convivência na Terra vai virando isso que a gente está vendo. Essa situação que nos assusta, nos apavora e nos faz imaginar, daqui a 20 anos, como será? Daqui a 30 anos, que não é tanto tempo assim, como será a vida nesse planeta? Como será o convívio da espécie criada à imagem e semelhança de Deus? Tudo isso muito triste, e tudo isso se justifica justamente porque a espécie se desconectou da fonte. Nós fomos criados por um Deus que tem que ser a fonte da nossa vida na Terra. Fonte de força para enfrentar o que vier, mas também fonte de estrutura emocional, de vigor e rigor moral, de pureza, de corações com sentimentos nobres. Ele é um modelo para nós. Nós procedemos dele. E o normal das coisas é que aquilo que procede se amolde por aquilo do que procedeu. Se nós procedemos de Deus, ele é o nosso modelo. O normal seria isso. Aquilo que procede de alguma coisa precisa continuar semelhante àquilo do que procedeu, em estrutura, em qualidade, em resistência e em força. Mas isso só é possível se, de fato, a espécie estiver de novo ligada à fonte da sua existência e da sua vida, que é o próprio Deus. Mas a gente sabe que o ser humano, ele se desliga de Deus, ele não vive, a espécie humana não prioriza hoje a sua estrutura espiritual. A espécie humana hoje na face da terra não tem por prioridade a sua realidade espiritual, a sua experiência com Deus, a sua descoberta de Deus, a sua investigação a respeito de Deus, as horas dedicadas ao estudo da palavra para aprender mais sobre Deus, o seu dia a dia que lhe promove oportunidades de viver experiências reveladoras com o Deus a quem ela serve. A espécie, infelizmente, ela às vezes busca algum nível de religiosidade, mas ainda tão superficial, que não chega ao ponto de tocar no caráter da espécie. Então, o comportamento, muitas vezes, mesmo de alguém que se diz religioso, continua depravado, malicioso, desonesto, falso, porque ainda que confesse uma religião, ou ainda que se dedique a alguma prática religiosa, não vai além dos primeiros passos nessa área e nesse aspecto, o que é uma pena. Porque essa é a única oportunidade ou possibilidade da espécie humana ter, de novo, a dignidade com a qual ela foi criada. A capacidade de expandir na Terra relacionamentos construtivos, saudáveis, sinceros. Fala a verdade, gente, não é o que mais a gente sente falta? De alguém em quem a gente possa confiar de verdade? Pessoas com quem a gente possa rasgar o coração e declarar de verdade tudo que nós estamos passando e estamos sentindo. A gente se sente à vontade para fazer isso nos dias de hoje? Dificilmente. Por quê? Nós é que somos cismados demais? Ou a verdade é que a espécie humana se tornou dificilmente confiável nos dias que nós estamos vivendo?
E aí a gente vem para a palavra de Deus e para a oportunidade que o Senhor Deus dá, de que a espécie retome a sua ligação, o seu contato, a sua comunhão com o seu Criador. E isso se dá por meio da conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa vem para Jesus Cristo, ela percebe um milagre, um mistério, algo sobrenatural ocorrer na sua estrutura, na sua vida. Ela começa a descobrir o prazer nas coisas espirituais, o prazer na vida dedicada ao Senhor. A pessoa começa a cobrar de si mesma algumas mudanças. Ela começa, por exemplo, a se envergonhar de coisas que até outro dia ela fazia e achava que era o mais normal do mundo. Agora, por conta dessa experiência remidora, regeneradora com Cristo, ela passa a ter uma leitura diferente de como ela viveu até aquele tempo. E sem que ninguém pontue para ela ou imponha a ela determinadas mudanças, ela mesma sente desconfortável com algumas coisas, com as quais até então ela se sentia bem, confortável, tranquila, à vontade. É porque a obra de Deus entrou na vida dessa pessoa, para a glória do Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus na vida da gente, irmãos, é um retorno àquela qualidade de vida e de comportamento que deveriam ser características da espécie inteira, porque a espécie inteira veio da mesma origem, que é o Deus Todo-Poderoso. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de quem? Do mesmo Deus. Então isso deveria ser natural em nós, buscarmos essa qualificação de atitudes, de virtudes, de caráter, que caracterizam aquele que é o Deus que nos deu vida. Mas, infelizmente, o pecado nos afastou dele e nos afastou das coisas que são próprias do caráter dele. De modo que, quando a gente volta para ele, através da pessoa de Jesus Cristo, nós voltamos também para esse projeto inicial, de voltarmos a ser pessoas, ainda que não seja a totalidade da espécie que faça esse movimento e se empenhe nisso, mas nós que nos voltamos para Cristo, nos voltamos para o quê? Nos voltamos para a comunhão anteriormente perdida, mas nos voltamos também para um projeto inicial dele. Ele não criou a espécie humana para ser arrogante, orgulhosa, facilmente enraivecida, explosiva, estressada, com ímpetos de violência. Isso tudo que a gente poderia relacionar aqui numa lista interminável. Quando nós voltamos para Deus através de Jesus Cristo, nós voltamos para a lealdade e a fidelidade e o empenho ao projeto inicial e inalterado de Deus para a espécie. Então ele vai olhar para a face da terra e ele vai ver duas manifestações da mesma espécie, a espécie humana. Uma que é a manifestação do homem irregenerado, desligado de Deus, entregue a si mesmo e ao pecado, que continue andando pelo seu próprio nariz e que tem um senso de valor moral altamente discutível e que se aprova em coisas que a palavra de Deus condena e que se sente muito confortável e feliz e muito divertidamente desfruta de coisas que a palavra de Deus abomina. E você vai ver um outro tipo da mesma espécie na face da terra, que agora vivem de maneira diferenciada, numa terra, num planeta, numa conjuntura, onde o normal e o que prevalece é uma conduta totalmente descomprometida com a palavra de Deus. Você vai encontrar esse outro grupo de pessoas que se aliaram a Cristo, voltaram para Deus, fizeram o caminho de volta. Estavam tão longe, mas fizeram o caminho de volta e estão de novo diante do seu Criador. E isso envolve muita coisa, isso envolve perdão de pecado, isso envolve regeneração, isso envolve revestimento de poder, isso envolve livramentos, bênçãos, milagres, maravilhas. Mas o que eu quero focar hoje é que isso envolve nós nos aliançarmos de novo com Deus, naquilo que é o projeto social dele para a face da terra. Porque muitas vezes, enganosamente, a cristandade imagina que a
A maior participação social que a igreja pode ter na terra é oferecer cesta básica, é abrir orfanatos, é implantar asilos e creches, é fazer doações disso, daquilo e daquele outro, as coisas essenciais para o bem-estar humano, atendendo à carência de pessoas realmente carentes. E isso é importante, sem dúvida nenhuma. A igreja pode contribuir com essas coisas e deve. Mas a função social principal da igreja não é essa. É trazer de volta o modelo estabelecido por Deus, de conduta na sociedade. É ser referencial para a espécie, se conduzindo com valores e princípios tão elevados que talvez causarão estranheza nos demais. Mas que ao passar do tempo, nos observando, eles aprenderão conosco que ainda há valor na honestidade, que ainda há valor em ser sincero, que ainda existe valor em ser leal, que ainda existe valor em ser uma pessoa invulgar, ser uma pessoa decente. As pessoas precisam se mirar em nós, o povo de Deus. E eles o farão como? Vindo se assentar nos bancos das igrejas, nos domingos à noite, nos analisando, nos estudando, nos observando e aprendendo essa matéria? Não! É quando eles não vêm a nós, mas nós vamos a eles. Lá na fábrica, lá no comércio, lá na empresa, lá na sala de aula, lá na fila do banco, do mercado, do médico, em todos os ambientes da sociedade onde o verdadeiro Filho de Deus está, ele pode resplandecer a luz do Evangelho através do seu comportamento, da sua conduta. E não pense que isso é uma questão relacionada à nossa opção, à nossa preferência. Isso é, no final das contas, a grande e maior evidência de que, de fato, nós somos novas criaturas. Que o velho homem está morto e sepultado, e uma nova pessoa, um novo ser humano ressurge, nasce e se estrutura em cima de comandos especiais e extremamente fortes e sólidos, a palavra do Senhor. Pela vontade de Deus, irmãos, as coisas não teriam chegado no ponto que chegaram, porque Deus estabeleceu um mecanismo maravilhoso. Lembra que Ele criou a espécie humana a partir de quem? Ele criou a espécie humana a partir de si próprio, formou, primeiramente, o homem já adulto. Lembra? Ele já formou Adão e Eva já na fase adulta, tudo desenvolvido, tanto biologicamente, emocionalmente, intelectualmente, tanto que Deus, assim que os criou, já lhes deu tarefas que eles puderam executar porque entenderam, compreenderam, tiveram capacidade reflexiva para entender o que estava sendo colocado diante deles. Só esse casal é que Deus fez surgir na terra dessa forma. A espécie inteira daí por diante, como é que ela surgiu no planeta? Ela surgiu inicialmente de forma embrionária, no ventre de uma mulher. E então ela veio ao mundo por conta da união de um casal. Então cada indivíduo que compõe a espécie agora, como é que ele chega na sociedade? Chega como um bebezinho. Chega como é um ser humano integralmente falando, mas ainda em desenvolvimento. É uma criança. Então a vontade de Deus é que essa sociedade trabalhe a espécie a partir da base, a partir da primeira infância. Esse é o projeto de Deus. Se você abrir a sua Bíblia comigo, por exemplo, em Provérbios 22, versículo 6, por favor. Ainda que você vá ler aqui na projeção, mas eu queria que você manipulasse a sua Bíblia. Encontramos? Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando ele for grande, não se desviará dele. Não sei se eu li de acordo com a tradução ali, mas é isso mesmo. Está de acordo com a sua Bíblia? Salomão diz assim, ensina o menino. Ensina quem? O que o menino é? Um ser humano. Não é um ser humano? O menino não é um ser humano? Mas está especificando em que fase que o ser humano tem que aprender. Ensina o menino, ensina o ser humano
por favor, na infância, na primeira infância, ele vai seguir para outras etapas, para outras fases da existência dele. Mas quando ele chegar a ser adulto e tiver que responder pelos seus próprios atos, ele já terá aprendido e ele não se desviará dele. Agora, quem tem a responsabilidade de ensinar o ser humano menino? Quem gerou ele. Por quê? Porque aquilo que procede depende daquilo do que procedeu. Esse menino procedeu de quem? Desse pai e dessa mãe. Então ele depende de quem? Desse pai e dessa mãe. Para quê? Para tudo. Estudo, saúde, teto, roupa, alimentação, mas muito mais do que isso. Ele depende desses progenitores para a construção de valores. Porque é disso que Salomão está falando. Ensina o caminho em que ele deve. Está falando se é na rua direita, na rua esquerda, se é no passeio, se é no asfalto? É disso que está falando? Andar aí significa o quê? Viver. Ensina ao menino o caminho que ele deve seguir na vida dele. Quais devem ser as bases de comportamento e de conduta dele. Ensina ao menino. Sabe o que é esse menino? Esse menino hoje é o homem de amanhã. Amanhã ele vai ser adulto. Então tu tem que treinar ele agora. O casal, os progenitores, eles são instrumentos, eles são ferramentas decisivas nas mãos de Deus, para que a sociedade não vire o caos. Talvez pessoas aqui da minha geração, ou geração anterior à minha, vão se lembrar que há tempo atrás, e nem é tanto tempo assim, talvez eu esteja falando de 30 anos atrás, os valores eram diferentes e o comportamento era diferente. Você não via jamais um adolescente zombando, rindo de um idoso. Você não veria jamais um adolescente levantando a voz dentro de casa para o seu pai ou para a sua mãe. É verdade ou não é? Você não via jamais dentro de uma casa, fosse ela qual fosse, um pai e uma mãe que precisava dar uma ordem 2 vezes. Alguém lembra disso além de mim? Ai, sossego. Não tem tanto tempo assim, irmãos, que a coisa funcionava de um jeito. E você há de se lembrar de que naquele tempo, os boletins de ocorrência não eram tantos quanto a gente tem hoje. A população carcerária não era tão caracteristicamente formada por pessoas de baixíssima idade. Porque os de baixa idade, eles não estavam aprontando, eles estavam ali, debaixo do cabresto dos seus pais. Uma figura de linguagem grosseira, né? Mas era exatamente isso. Os pais exerciam domínio e comando sobre os seus filhos. Eles ensinavam valores e eles mostravam o caminho certo e eles não abriam precedentes para discussão ou para rebeldia. Deve ter alguém aqui que tentou o negócio da rebeldia e ficou meio marcado. Não? Teve alguém? Eu tinha tanto medo, eu nem tive coragem de ser rebelde, de tanto medo de apanhar. Mas tem gente que foi muito judiado naquela época. E hoje fala o quê? Amaldiçoa seus pais ou agradece? Normalmente agradece. Porque apesar de achar que foi excessivo o rigor dos castigos, e eu concordo, mas pelo menos eles se mantiveram na linha traçada por quem? Pelos seus pais. Porque quem é que traça a linha para os filhos? É a sociedade? São os políticos lá de Brasília? São os políticos de Brasília que dizem como é que eu vou comandar a minha casa e os meus filhos? A gente está vendo aí, ó, estampado nos noticiários pelo Brasil. Eles têm moral para isso? Eles são referência para isso? Eles são referência para poder nós nos mirarmos neles e então estabelecer o que é correto dentro das nossas casas. Eles são, irmãos. Eles têm poder de estabelecer leis. Por que eles têm esse poder? Porque nós delegamos esse poder e essa autoridade para eles. E que esse seja um tempo de muita reflexão da nossa parte e entender finalmente que a gente tem responsabilidades sociais a respeito das quais nós temos que orar mais e buscar mais a direção de Deus. Voltando à questão da sociedade e daquilo que é a responsabilidade do casal na estrutura do convívio da espécie na Terra hoje. Porque o padrão de Deus, irmãos, é que uma
uma família, ela retrate, ela apresente, ela exteriorize aquilo na sociedade, aquilo que prevalece dentro da sua própria casa. E, na verdade, é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Em qualquer segmento da sociedade, leva uma criança de 5, 6 anos e solta ela lá. Deixa pai e mãe bem longe e deixa a criança à vontade. O comportamento dela lá vai ser exatamente igual ao comportamento dela onde? Na casa dela. Na casa dela é ela que manda? Então lá é ela que vai querer mandar também. Na casa dela, ela não admite receber um não como resposta. Em qualquer lugar que ela tiver, vai ser da mesma forma. Na casa dela, não é exigido dela que ela respeite os mais velhos. Qualquer lugar que ela tiver, é assim que ela vai agir. Aí, quando ela deixar de ser criancinha, porque enquanto é criancinha, tudo é tão bonitinho, né? É tão engraçadinho. Ah, mas como é que eu vou botar de castigo um trenzinho desse? Saiu do meu ventre, pelo amor de Deus. Mamona em mim, gente. É sangue do meu sangue. Não, coitadinho, meu filho, pelo amor de Deus. Mamãe está pedindo, pelo amor de Deus. Tem que dar um sacode nessa mãe, não tem, não? Ela pensa assim, coitadinho do meu bebê. Eu não estou dizendo que é para você judiar, que é para você machucar, que é para você ser violento, porque nem a Bíblia ensina isso, pelo contrário. Em tudo a Bíblia ensina moderação. Mas a palavra de Deus requer, exige e estabelece que o casal, que quem gerou, gestou, deu à luz, colocou filho no mundo, se responsabilize por criá-los, de modo a transformá-los naquilo que eles serão quando deixar de ser essas crianças tão fofinhas, engraçadinhas que nós temos. Quando eles se tornarem marmanjões, eles vão se conduzir pelos princípios e pelos valores que nós ensinamos e demonstramos a eles. E ainda que a gente seja o mais criterioso nisso, e ainda que nós pais sejamos zelosos nisso, ainda corremos o risco de ver nossos filhos, embora tenham aprendido tudo corretamente, e enquanto foi possível a gente exerceu autoridade e exigiu aquela conduta, ainda pode ser que quando se tornarem marmanjos virem exatamente o contrário daquilo que a gente ensinou. Mas se for esse o caso, nós vamos deitar nossa cabecinha no travesseiro de noite com a nossa consciência tranquila, falando, não fui eu que ensinei isso aí. Ele está aprontando isso e aquilo, mas Deus, o Senhor sabe, não fui eu que ensinei. Eu não falei que podia e nem fiz para dar mau exemplo para eles. Eles estão indo porque coração rebelde, porque eu coloquei na terra filhos rebeldes, que eu cuidei e exerci autoridade enquanto criança. O potencial de rebeldia não se manifestou, porque eu tinha instrumentos para domesticá-los, mas há uma idade em que ele deixa de ser criança. E aí talvez ele vá fazer coisas que vão envergonhar seus pais. E talvez a sociedade, sem conhecer o histórico daquela família, vai acreditar isso tudo aos pais, dizendo, é porque deixou muito solto. Talvez não. Talvez não. Tem gente que, infelizmente, mesmo tendo todo o domínio e autoridade e controle dos seus pais, quando eles conseguem chegar à maioridade e eles conseguem alguma liberdade, eles se entregam a si mesmos e abandonam os princípios que eles receberam. Então, a gente vê situações assim, eu sei disso. Mas, via de regra, o que a palavra está nos ensinando é o seguinte, Deus tem um projeto para essa espécie, e não é essa bagunça que a gente está vendo aí. Não é essa infidelidade, não é essa desonestidade, não é essa corrupção, não é essa falsidade que caracteriza os seres humanos e, por causa disso, caracteriza os relacionamentos humanos. Então, é por isso que nós falamos hoje da grande importância de uma pessoa vir para o Evangelho, porque ela vem para Cristo, ela vem para Deus e ela vem para o projeto de Deus, para colocar ordem nessa bagunça. O Evangelho transforma o homem, o Evangelho transforma a sociedade, mas como que ele faz isso? Transformando vidas, transformando pessoas e transformando famílias. Porque, vamos dizer que nós fôssemos pessoas que quando constituímos a nossa família, a gente ainda não tinha o Evangelho. Então, nós fizemos tudo assim pelo nosso próprio nariz, achando que estava certo, mas estava totalmente desarticulado com a palavra. E agora nós estamos vindo para o Evangelho e a gente pensa assim, tarde demais, como é que eu faço? Agora não tem mais jeito. O Senhor é o Deus de coisas que nós não somos capazes de fazer. O que passou, não tem como, mas de agora em diante, vida nova e uma nova história, e uma nova lei e uma nova regra na nossa vida e na nossa casa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vamos ficar para semente, nós vamos seguir
como seguiram todos os que antes de nós pisaram nessa terra e já foram sepultados. Nós vamos seguir para as regiões eternas, onde almas eternas vão existir eternamente. Mas nós vamos deixar aqui na terra pessoas que nós treinamos para a vida, que nós treinamos para a convivência nessa terra. E nós queremos que eles sejam bênção no lugar aonde eles estiverem. Não é isso que nós queremos? Nós queremos que os nossos filhos gerem filhos, que gerarão outros filhos, e que gerarão outros filhos. E o que nós plantamos vai indo de geração em geração. E eles serão sempre gente honesta, gente correta, gente que vai agir nessa terra de maneira diferenciada. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o nosso papel. Isso eu chamaria de uma família forte. O que você me diz? Uma família que dá conta disso é uma família forte. Só que tem um detalhe. Os filhos procedem de quem? Dos pais. Os filhos procedem dos pais. Então, existe um relacionamento que vem antes. Qual que é esse relacionamento? O relacionamento conjugal. Não há como ter uma casa forte, uma família forte, um lar organizado, estruturado, se esse relacionamento, de onde procede o relacionamento familiar, não for um relacionamento sólido. Quando Deus quis estabelecer a espécie, quando Ele quis expandir a espécie, quando Ele quis que a espécie fosse organizada, Ele determinou que isso surgiria a partir de quê? Do casal, do casamento. Do casamento, por Ele, muito bem retratado ali no Éden. Ele criou um homem e Ele cria a proliferação da espécie. Aí Ele criou outro homem, então, para proliferar a espécie? Se Ele tivesse criado outro homem, Ele ia conseguir esse projeto? Então, a união homossexual é um atentado à família, porque a união homossexual não gera novos integrantes da espécie. É uma forma sutil de um inimigo lutar contra o propósito de Deus, que é a família. Então se diz que quando a gente fala dessas coisas, nós estamos com preconceito contra o homossexualismo. Não tem nada a ver, apenas estamos identificando e discernindo. Isso é um ataque direto à família. Então quando o Senhor Deus estabelece a família, Ele estabelece de onde ela procederia. Ela procede de um casamento, de um relacionamento conjugal, aonde um homem e uma mulher, eles não apenas se deitam junto para proliferar, eles só se deitam e proliferam porque eles se uniram numa instituição estabelecida por Deus, que é o... É claro que a gente está falando do modelo bíblico, do ideal bíblico. É lógico que a gente sabe como é que as coisas andam nos dias atuais, mas nós estamos partindo do pressuposto bíblico. Foi assim o ideal de Deus, que nenhum indivíduo surgisse na terra, não sendo por esse mecanismo de um relacionamento publicamente reconhecido, legalmente reconhecido, de um casamento entre um homem e uma mulher. E os dois, então, viveriam uma sociedade da qual formariam a prole, da qual formariam a família. E sobre essa prole, sobre esses filhos, pesa sobre o ombro de ambos a responsabilidade de instruir, de ensinar os valores, os princípios que farão deles essa bênção que eles serão para o seu próprio lar e para a sociedade. Então, se eu quero trabalhar a questão da criação dos filhos, que é tão importante biblicamente falando, eu tenho que partir da origem desses filhos. Porque uma coisa que procede depende daquilo do que procedeu. Ficou claro isso? Filhos não surgem do vento, eles surgem da união de um relacionamento, de um casamento. Então, aquilo que surge de uma coisa depende da coisa da qual ele surge. Eu quero uma família forte, pastora ora, pastor faz uma campanha para a família, pastor, olha as famílias da igreja, pastor, o que nós vamos fazer? Ora mais, monte, vigília, jejum, família, pastor, o problema é família. Eu sei, mas sabe qual que é o grande problema da família? É o casamento. Aliás, sem medo de errar, o grande problema na sociedade são os casamentos, porque esse é o relacionamento estrutural na sociedade. Do relacionamento conjugal fluem os outros relacionamentos.
O relacionamento que estrutura uma sociedade é o relacionamento conjugal. Por quê? Porque dele procede a prole, que por ele é instruída e orientada, e que então sai pela sociedade, agindo de forma correta, ética, moral, abençoadora. Então nós nunca vamos exagerar de falar que Deus prioriza o casamento. E eu estou falando muito mais do que aquilo que é trazido. Não, pastor, eu sou casada aqui, minha certidão de casamento. É lógico que isso faz parte, que isso é o que Deus reconhece como uma união pública, legal, é a união civil. Mas eu estou falando do convívio do casal. Eu estou falando da vivência do casal. Então, seguindo essa linha de que aquilo que procede de alguma coisa depende daquilo do qual procedeu, eu volto à nossa origem primeira e principal. De onde a espécie procedeu? Eu vou começar essa aula toda de novo. De onde a espécie humana procedeu? De Deus. De onde o casamento procedeu? De onde o casamento procedeu? De Deus. Quem estabeleceu o casamento, irmãos? Quem estabeleceu, instituiu o casamento, para que dessa união séria, estruturada e sólida e madura, fosse então estabelecida a família, que então é treinada, é preparada para formar uma sociedade organizada, de ordem social, de convívio pacífico, de respeito mútuo. Isso tudo se aprende aonde? Onde se aprende a ser um cidadão honesto? É nas carteiras da faculdade? Onde que se aprende a ser uma pessoa que fala a verdade e odeia a mentira? É nas carteiras de qualquer escola, por melhor que seja? Aonde que se aprende a ser uma pessoa leal e confiável? Vamos ver se você sabe. Aonde? Dentro de casa. Que maravilha! Mais 2 irmãs fizeram MQCC, missão quadrangular, Cristo para as crianças. Maravilha, vou trazer a minha prole e vou jogar na mão delas. Ensina aí, minha filha, ensina aí, porque esse é o seu papel, é para isso que você estudou, é para isso que a igreja serve. Eu trago meus meninos do jeito que eles estão. Vocês, por favor, refina isso. Não é obrigação da igreja, você acredita? Não é primordialmente o papel da igreja. Nós deveríamos receber seus filhos aqui já estabelecida na vida deles. Toda aquela conduta de valores, educação, respeito, obediência. Quem tem que ensinar isso para os nossos filhos, gente? Os professores da escolinha na igreja? Não. Lê a Bíblia que você vai ver. Não sou eu que estou tirando isso de trás da orelha, não. Está na Bíblia. Deus estabeleceu a lei para o povo de Israel. E um dos itens que ele estabeleceu foi o seguinte: os pais inculcarão a verdade aos seus filhos. Sentarão com eles, seja de manhã, seja à noite, mas disporão de tempo para se assentar com seus filhos e ir pontuando, e ir podando, e ir delineando o caráter deles. Porque é para isso que Deus estabeleceu a família. A família é a oficina que faz esse ajuste no caráter do novo ser humano, que ainda é um menino, mas daqui a pouco vai ser maior de idade. Isso é papel da família. Quem na família? Os líderes dessa família, marido e mulher. Eu estou partindo do modelo ideal bíblico. Eu sei que há mulheres que lidam com isso sozinhas, por conta de uma viuvez ou por conta de um divórcio, mas independente se é esse o caso, a função está então sobre ela. Se é o marido que cria sozinho nos dias de hoje, por uma adversidade ou outra, é a função dele. O menino, a menina não está entregue a si mesmo. Eles estão debaixo da tutela, da administração, do governo, do gerenciamento de um adulto. E então a vontade de Deus é que marido e mulher, pai e mãe, eles ofereçam a esses filhos uma base forte, sólida, sobre a qual eles vão construir o seu código ético e moral. Porque eles vão ouvir e vão ver o exemplo. Eles não vão ouvir seus pais dizendo assim: para de mentir, menino. Eu te ensino a mentir por acaso? Mentir é muito feio, para de mentir. Mas no outro dia alguém telefona e pergunta pelo pai, e o pai faz sinal: fala que eu não estou, fala que eu não estou. Então ele ensinou, mas ele não deu exemplo.
E criança pode ser qualquer coisa, menos desligado, menos bobo. Eles estão antenados com tudo. Então, a gente perdeu a credibilidade deles quando vai ensinar. Se a gente não ensina primeiro pelo exemplo. Se a gente não ensina primeiro pelo modelo. Hoje, por exemplo, eu estou diante de vários pais aqui. E eu te pergunto, os seus filhos hoje talvez sejam crianças, talvez juniores, talvez adolescentes ou talvez jovens. Você acha que seria bom para os seus filhos, quando chegarem à idade madura, 40, 50 anos, eles estarem permanecendo nos santos caminhos do Senhor? Você acha que isso é importante? Você gostaria disso? Então você não entende e não concorda comigo? Que hoje é o tempo de nós darmos para eles o exemplo do valor de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Do prazer de ir para um culto, de estar na igreja? Você imagina que estrago que é? Uma criança, num domingo de tarde, está sendo chamada pelos seus pais para tomar o seu banho para ir para a igreja. E a mãe está lá, pelejando com o menino. Vem, meu filho vem. Olha a hora, meu filho vem. E o menino vira e fala assim, mas o pai ainda está lá vendo o jogo. E aí ela fala o quê? Aí o que o pai faz? A mãe vai e fica toda assim, bem, você está vendo? Levanta daí. Nossa, Deus, pelo amor de Deus, então vamos! Mas a criança sente o quê? Que o pai está indo com prazer? Que aquilo para o pai é coisa da máxima importância? Então, olha só, a cópia que nós vamos ver lá na frente é o que nós estamos transmitindo hoje. As tais mensagens subliminares, elas estão ocultas, não são verbalizadas, mas o nosso comportamento está sendo interpretado por eles. Eles estão vendo, eles estão sentindo o quê? Nossa, meu pai não aguenta mais esse negócio de igreja. Quando eu crescer, eu não vou, não. Ele não vai falar, mas é o que ele vai pensar. Irmãos, é muito sério o que nós estamos estudando aqui nessa noite. Você concorda comigo? A palavra de Deus reconhece que nós não somos capazes sozinhos de dar conta. A responsabilidade é muito grande. Mas Deus não deixou a gente sozinho para lidar com isso. Nós temos o Deus Todo-Poderoso junto conosco, porque Ele é quem estabeleceu o casamento e a família. Se eu quero que a minha família seja forte, eu preciso que o meu casamento seja forte. Se eu quero que o meu casamento seja forte, eu preciso pelo menos de duas coisas. Eu preciso caminhar para o final, porque eu já passei do horário. Primeira, eu preciso conduzir o meu relacionamento conjugal em absoluta comunhão com Deus. Isso não significa simplesmente ficar abrindo a boca e falando, Deus abençoe meu casamento, abençoe meu casamento, abençoe meu casamento. Enquanto eu faço o meu casamento do jeito que eu bem entender, vem cá, abençoe meu casamento, mas eu não vou mudar a minha atitude como esposa e eu não vou mudar a minha atitude como marido. Mas vem cá, abençoe meu casamento. Isso vai funcionar? Não. A bênção de Deus está no modelo que Deus estabeleceu. Ele não vai sair daquilo que Ele estabeleceu e falar assim, tá bom, então tá, eu vou aí abençoar o teu modelo. Não é assim que funciona. A bênção não vai ser liberada, ela já está liberada sobre o modelo que Deus estabeleceu. Se eu quero que Ele abençoe o meu casamento, fácil responder essa. O que eu tenho que fazer? É ajustar ao modelo dele, fazer a coisa certa sob o ponto de vista de Deus. Ô, meus irmãos, nós não vencemos isso sem a graça de Deus. Mas não é simplesmente ficar chorando aos pés dele para que ele haja sobrenaturalmente em nosso favor. É entender a dinâmica dele, é entender o modo operandi dele e nos ajustar a isso. Porque ele não vai na contramão do que é próprio dele para nos ajudar, não. É nós é que temos que nos adequar a ele, e não ele a nós. Nós queremos casamentos abençoados? Tanto que seremos capazes de nos moldar pela palavra? Ou não tanto assim? Cada um responda para si mesmo. E talvez alguém vai ficar revoltado com Deus e frustrado, dizendo, nossa, mas tanto que eu oro, as coisas aqui em casa não mudam. Quem é que tem que mudar as coisas lá em casa, gente? É a gente mesmo. É a gente mesmo. Deus vem e coloca a sabedoria, o discernimento, o poder, a força, mas quem muda as nossas atitudes não é Deus, é a gente mesmo. Segunda coisa que eu precisava dizer antes de encerrar. Nós também precisamos aprender que as pressões de uma vida a dois, elas não têm que necessariamente ser o motivo da destruição dessa vida a dois. Pode ser exatamente o contrário. Porque aquilo que suporta a pressão
desenvolve o seu potencial de resistência e de força. Então as pressões, as tensões, os desencontros, as situações probatórias de uma vida a dois deveriam ser os degraus que vão fazer esse casamento e sendo apurado, e sendo limpo e aperfeiçoado. Porque nós não vivemos, irmãos, os contos de fada. Nós não somos dessa geração que acredita em sonhos de Cinderela e de príncipe encantado. A vida real, ela pode ser muito desgastante. A vida de um marido e mulher, a convívio de marido e mulher, enfrenta muitas tensões, muitas pressões, muitos desgastes. Mas se eu quero uma família forte, aquilo que procede depende daquilo do que procede. Se eu quero uma família forte, ela vai proceder de um casamento. O casamento precisa ser forte. Qual que é o casamento forte? É o casamento que nunca enfrenta problemas? É isso, irmãos? Casamento forte é um casamento que não se abala nunca, porque é tão sortudo que nunca enfrenta problema? Não. O casamento forte é um casamento que enfrenta os problemas, enfrenta, supera, sobrevive aos problemas e sai ainda mais robustecido. Porque isso aí não é coisa que anjo vai fazer, não. É a gente mesmo. Quando eu me casei com meu marido, o que eu fiz? O que nós fizemos? Fizemos uma aliança, fizemos um acordo. Nós fizemos um acordo, um para o outro, diante dos pais que estavam lá, minha mãe estava lá e a mãe dele estava lá, diante dos demais familiares, diante dos amigos que nos queriam bem e, acima de tudo, diante do Deus que nós servimos e adoramos. Que acordo que nós fizemos, Roberto? Nós fizemos um acordo assim. Nós dissemos um para o outro, diante desse povo todo que eu te falei e diante de Deus, nós dissemos, só a morte vai nos separar. É essa aliança que eu tenho com ele, é essa aliança que ele tem comigo. Ah, uma outra mulher separa vocês, é ruim. Só a morte. Ah, um outro homem separa vocês, mas está muito difícil. Só a morte. E mesmo assim nós vamos driblar ela o tanto que a gente puder, né? Vamos deixar um monte de gente passar na frente. Aleluia. Foi uma decisão tomada lá 22 anos atrás. Nós éramos, bem jovens, que nós ainda somos, então você imagina, 22 anos atrás. E nós talvez estivéssemos assumindo isso de forma assim, ingênua, inocente, alguém olhasse para nós lá, porque casamento tem disso. Estão sentados lá assistindo a cerimônia, gente que já está casada há 30 anos e está morrendo de dó dos noivos, pensando assim, eles não sabem o que eles estão arrumando para a cabeça. E talvez nós não soubéssemos mesmo, porque a vida a dois é uma escola que não tem como, é só quando você entra nela que você vê o que realmente significa. Mas nós entramos com um propósito. E vieram circunstâncias, vieram dificuldades, vieram dissabores, mas o tempo todo, diante do que quer que fosse alegria, fosse tristeza, fosse saúde, fosse doença, fosse bem-querença ou mal-querença, nós confirmávamos a nossa aliança. Só a morte, só a morte. Nós assumimos isso um dia, e nós somos de palavra, e nós assumimos isso na presença de Deus, e nós não assumimos isso na presença de Deus, e fomos viver a vida de casado longe dele, não. Nós assumimos na presença dele, e estamos vivendo na presença dele. Então família é coisa séria, tão séria quanto é sério o casamento. Fica de pé no seu lugar, por favor. Talvez alguns jovens que nos ouvem aqui nessa noite pensam, mas isso era uma pregação para encontro de casais, a gente nem casado é. Pois é bom que você ouça isso enquanto não é. E que você entenda, você está caminhando para isso. Tem casais de namorados aqui, não tem? De noivos, pois é. Tem que refletir, tem que pensar. Maridos, esposas, ou mesmo você que está criando seus filhos sozinho ou sozinha. Eu quero dizer para você, a sua família pode e precisa ser muito forte. Se você está criando ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa, primeira providência, fortalecer esse casamento. Ah, eu queria que aqui em casa tivesse paz. De onde brota a paz? Da união conjugal. De onde brota a paz da união conjugal? Da vida na presença de Deus. Não tem como errar. Ah, eu queria que aqui em casa a nossa convivência fosse uma convivência de união.
ótimo, ótima escolha você fez. Quer acrescentar união para a sua família? Dê seus filhos parar de ficar brigando um com o outro, debatendo um com o outro e de mal um com o outro, e isso machuca seu coração? Quer que a sua casa seja um lugar de união? Essa união vai vir daquilo do que a família procede. Quando seus filhos verem que você, marido e mulher, são unidos, eles serão unidos também. Mas como que a gente consegue? Tu não conhece ela, tu não conhece ele. Não conheço ela e não conheço ele, mas conheço o Deus da vida de vocês. Ele é poderoso para fazer abundantemente além do que nós pedimos e pensamos. Tá com a tua namorada aí? Ela é o quê? Tua esposa já há 3, 4 anos, 3, 4 décadas. Abraça a tua esposa, abraça. Vem cá, Roberto. Eu sempre fico no prejuízo, porque ou eu estou no microfone ou ele está no microfone. Mas tá bom, a gente quer ver você abençoado. Tem casais aqui, tem namorados, tem noivos. Irmãos, andar sozinho vale até um certo tempo. Mas chega uma hora que a gente já deu o que tinha que dar, né? Andar sozinho, chega uma hora que acabou. A gente quer andar junto. Andar junto é sempre fácil? Não, não é sempre fácil. Mas andar junto é sempre possível. Não desista. Confia em Deus. Busca a Deus. Ore agora, ore filhos pelos seus pais, ore pelos seus pais, moço, moça, não é fácil para eles, talvez os filhos apenas cobrem, mas você pode ajudar, você pode orar pelos seus pais, você pode orar pela família que você vai constituir um dia, e você que está com seu marido, está com a sua esposa, você que está com a namorada, com a noiva, alguém que é seu companheiro para o resto da sua vida, ou vai ser. Ore a respeito desse relacionamento. Você que já teve um casamento, hoje está criando seus filhos. Olha, você não está só. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o Deus da sua família. Ele é o Deus da sua família. Está faltando um pai lá dentro, está faltando uma mãe lá dentro, mas o principal está lá. O Deus Todo-Poderoso, que ama seus filhos e que tem te ajudado e vai continuar te ajudando. Levanta a sua voz, comece a orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa. Ore, 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 se ligue ao Senhor. Tu és soberano, Pai, poderoso para fazer o que nós necessitamos, transformar situações, meu Deus, porque essa sociedade pode ser o caos que ela é, mas a nossa família não vai cooperar com esse caos. Nós temos entendimento nesta noite de que é preciso estabelecer valores, princípios bíblicos, cristãos, de acordo com a vontade do Senhor, mas nós temos que ensiná-los não só com palavras, acima de tudo temos que ensinar com exemplo, e para isso nós precisamos do Senhor, da presença do Senhor, da força do Senhor, da palavra do Senhor, ó Deus, porque nós dependemos daquilo do que nós procedemos de Ti, meu Pai, Tu és a fonte, é de Ti que nós viemos, e Tu és uma fonte sólida, poderosa, para estabelecer na nossa vida essa estrutura, para que a nossa família seja sólida, seja abençoada, seja madura. Eis-nos aqui, Senhor, toca agora, ilumina o entendimento do Seu povo, para nós sermos mais, ó Deus, ativos no Teu propósito, arregaçar as mangas, meu Pai, e começarmos a agir conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que todas as famílias aqui presentes sejam abençoadas pelas Tuas mãos. O Senhor disse um dia a Abraão: em Ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte dessas famílias, ó Pai. Que nessa noite o Senhor confirme a Tua bênção, dando sabedoria para cada mulher aqui presente, pois a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então que as Tuas filhas nessa noite recebam a unção do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, para estarem construindo um lar junto aos seus esposos, para estar educando os seus filhos junto à Tua palavra. Nós oramos e Te pedimos, ó Deus, que todas as famílias, todos os casais de namorados, de noivos, todos nessa noite sejam abençoados pelas Tuas mãos, pois queremos uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja que se comprometa com as famílias. Assim nós Te pedimos, ó Deus,
confirma a tua bênção, Pai, e abençoa a nossa família, porque nenhum sucesso, Senhor, justificaria, Senhor, o fracasso dentro da nossa casa. Nós oramos e no nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, como Josué um dia disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus.